Agora sim. Vamos lá. Hoje a gente vai estudar a Epístola aos Colossenses. Mas antes de a gente abrir, já vão abrindo a Bíblia aí, tá? Já põe lá em Colossenses 1. Eu vou começar em um minutinho. Só antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é gnosticismo? Já ouviram essa expressão, gnosticismo? É adoração aos anjos? De certa forma, sim. Ela inclui a adoração aos anjos. Mas a adoração aos anjos é um dos aspectos do gnosticismo. Antes de mais nada, vocês conhecem a expressão, a palavra gnosis? Conheço nozes. Já viu alguma vez, né? Gnose, gnóstico, agnóstico. Tem um monte de palavra que deriva desse gnosis. Gnosis, em grego, é conhecimento. Então, gnosticismo, em teoria, seria o estudo ou conhecimento profundo. O gnóstico, ele se coloca como uma pessoa que conhece mais do que os outros. Né? Ele conhece os segredos, ele conhece o que está por trás, ele conhece... o gnóstico é aquele que vai a fundo, né? Que ele acha que ele entende as coisas mais profundamente. E o gnosticismo, ele procura encontrar lógica, encontrar uma razão em tudo, né? Então, assim, de certa forma, se a gente for extrapolar, o gnosticismo ele acaba não sendo tão ruim se for relacionado à ciência, ao estudo das plantas, dos bichos, dos animais, de tudo que existe por aí. É importante que você conheça, né? Então, adotando o método científico, você está explorando e conhecendo. O problema é que no gnosticismo, eles exploravam não só o método científico, eles exploravam também o mundo da religião, né? O mundo espiritual. E nesse aspecto, o gnosticismo ele acaba pecando por entrar também no cristianismo. Então, eles tentam, os gnósticos, e os gnósticos são dessa época, a gente está falando de Paulo escrevendo uma carta aos Coríntios, então, ou seja, eles vieram de antes de 70 depois de Cristo. A gente não sabe exatamente quem a fundação, a data, o ano exato, mas certamente durante o ministério de Cristo possivelmente já existiam, e quando começou a pregação do cristianismo no mundo inteiro, aí sim eles acabaram focando no cristianismo e tentando estudar e tentando entender. Aí entra aquilo que o Everton falou. Uma das coisas que eles criam, os gnósticos criam, era que, olha só, eles acreditavam que Deus, deixa eu começar do outro lado, a carne é pecadora, né? E eles acreditavam que toda a carne é má, por natureza. E, portanto, Deus não poderia chegar na gente, não poderia chegar, porque Deus é santo e a carne é má. Deus é santo, nós somos pecadores. E não existe uma forma, né, no pensamento do gnosticismo, não existe uma forma para unir o santo do pecador, o puro com o impuro, o santo com uma carne que era má. Então, eles elaboraram uma teoria que aí entra nos anjos, porque eles acham assim, que a partir de um Deus supremo, santo, puro, ele criou um ser que não era tão santo, desse ser veio outro ser que não era um pouco menos santo, desse veio outro que era um pouco menos santo, e assim por diante. Então, aí eles explicam a formação de arcanjos, anjos, querubins, serafins. Então, a ideia do gnosticismo é essa, quer dizer, você tem, num nível de santidade, Deus como o ser supremo, e aí abaixo você vem uma hierarquia angelical, até chegar numa criatura, numa entidade tão que era ainda santa, mas tão menos santa que Deus, que poderia entrar em contato direto com o homem. Então, no pensamento do gnosticismo, Jesus era essa pessoa. Então, Jesus ele tinha perdido tanto da divindade dele que era possível entrar em contato com o homem. Então, percebe como a questão filosófica ela é muito semelhante, ela é muito parecida com, digamos, com a filosofia cristã. Mas é aí que está a sacada, e é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque eles dão uma distorcida sutil. Jesus, ele realmente, ele não abriu mão da divindade, mas ele se esvaziou para poder ter contato entre nós. E é justamente esse contato entre Deus e o homem que Jesus torna possível. Jesus, ele é o filtro entre o pecado e a santidade. Daí que a gente fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, Jesus veio justamente nesse sentido. Ele se esvaziou por um tempo, né, da divindade, mas sem deixar de ser Deus. Ele se tornou homem, mas sem deixar de ser Deus. Ele era
e é, ao mesmo tempo, Deus e homem. Por isso ele pôde fazer contato conosco, por isso ele pôde caminhar entre nós e tudo mais. Mas os gnósticos, eles colocavam milhões de hierarquias aí no meio, como se Jesus fosse a parte mais baixa da hierarquia, inferior aos anjos. Tá? Então, por isso, esse é um dos motivos pelo qual Paulo escreve a carta aos Colossenses. Ele nunca esteve em Colossos, possivelmente ele nunca chegou nessa igreja. Tá? A igreja de Colossos não foi fundada por ele, a gente vai ver logo no capítulo 1 o nome do rapaz que fundou, não lembro agora, acho que é Epáfras. Epáfras foi quem fundou e era o ministro daquela igreja. E esse Epáfras, ele apresentou para a igreja de Colossos a santa doutrina. Então, ele apresentou de forma correta. Mas os colossenses, o pessoal daquela igreja, começou a se desviar da sã doutrina e até chegar num ponto extremo que Epáfras resolveu, a igreja mandou Epáfras para falar com Paulo, e Paulo escreveu a carta para o pessoal falando, galera, peraí, volta para trás. Né? Então, algumas coisas que a gente vai ver no estudo hoje fazem sentido quando a gente coloca esse contexto. Por exemplo, quando Paulo fala dos anjos, quando Paulo fala da santidade de Cristo, quando Paulo fala da divindade de Cristo, quando ele fala da superioridade de Cristo frente a qualquer outra criatura. Né? Então, é aqui que a gente encontra um texto que ele fala, por exemplo, que por meio dele todas as coisas foram formadas, né? E nada do que existe se não for por meio de Cristo. Então, aí é para mostrar a superioridade de Cristo em relação aos outros seres celestiais, né? Comparando com anjos, serafins e querubins. Então, o motivo dessa carta foi isso, né? Quando Paulo ouviu que estava tendo essa discussão, quando tinha algumas pessoas que estavam se desviando do bom caminho, ele escreveu a carta para botar o pessoal de volta na rota. Ele possivelmente não foi o fundador, a gente não tem evidência de que ele tenha passado por Colosso, tá? Apesar de que Colosso era uma cidade da Ásia Menor. E a gente vê uma referência no final da carta, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que ele faz uma referência a Laodiceia, e Laodiceia ele passou. Então, eles eram cidades próximas. Ele, inclusive, recomenda, olha essa carta aqui, que se leia lá em Laodiceia. E lá em Laodiceia, que se leia a carta daqui. A carta de lá, leia aqui. Essa carta de Laodiceia a gente nunca encontrou. Não tem historicamente, arqueologicamente, não existe essa carta. A gente não sabe dela. A gente não sabe se ele falou da carta que ele ia escrever e acabou não escrevendo por algum motivo, ou se essa carta se perdeu. Né? Mas a gente sabe, conhece a carta aos Colossenses, e no final ele faz uma referência à carta de Laodiceia. Então, assim, era uma região que ele passava, ele passou por ali, mas a gente não tem evidências de que ele conheceu a igreja. No capítulo 1, a gente vê um verso sobre isso, que ele fala assim, que que vocês não me viram cara a cara, vocês não me viram face a face. Então, para esses eu escrevo, não sei o quê. Então, ele fala um pouco do Epáfras, né, e comenta isso aí. Então, sem mais delongas, vamos abrir o texto bíblico. Então, abram lá em Colossenses, capítulo 1, verso 1. E eu vou compartilhar minha tela aqui. Pronto. Peraí, deixa eu compartilhar de outro jeito. Senão eu vou ficar com a cabeça para o lado toda hora. Pronto, agora sim. Então, vamos lá, começando do começo. Antes da gente entrar na carta propriamente dito, vocês querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida a respeito do gnosticismo? Tranquilo? Aprendemos agora a definição. E sabe qual que é o problema, Constantino? Que tem muita gente que se diz gnóstico até hoje. Gnóstico ou agnóstico, que é o termo mais comum usado hoje. Né? O agnóstico é aquele que acha que existe um Deus, mas não sabe quem é. Ou não acredita em Deus, ou não... Ele fala assim, olha, eu acho que existe uma criatura superior, uma entidade superior, mas não acho que é esse Deus da Bíblia. Esse é o que a gente chama hoje de agnóstico. Né? Mas desde essa época tem o gnosticismo, e desde essa época ainda tem gente até hoje acreditando nisso e estudando isso e escrevendo livros sobre isso, né, sobre o gnosticismo. Mas vamos lá. Então,
capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo, quer dizer, ele já começa apresentando quem que está falando. Tá? Entretanto, ele que está falando, mas é possível que ele esteja narrando essa carta da mesma forma como ele narrou como é que chama? A carta aos Filipenses. Se não me engano, foi. É isso, aos Filipenses ele também possivelmente narrou para alguém escrever. Tá? Então ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, eles estão juntos. Então talvez o próprio Timóteo tenha escrito, ou alguém mais, porque ele estava com bastante gente ali em volta. Mas essa carta ela foi escrita na cadeia, por isso que a gente acha que não foi ele pessoalmente que escreveu. E por que a gente acha isso? Se a gente for para o fim do livro, o último verso do livro diz o seguinte, o verso 4:18 diz o seguinte, a saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, e graça seja convosco. Então, por esse verso, dá a entender de que alguém, ele foi ditando, e alguém foi escrevendo, exceto o último verso que ele escreveu de punho próprio. Tá? E aqui no final também, a gente vai chegar nesse pedaço, mas aqui ele menciona várias pessoas que estavam com ele. Aristarco, Barnabé, Epáfras, Hierápolis, Lucas, o médico amado. Então tem bastante gente aqui, que ele menciona no final, que possivelmente visitava ele na cadeia, ou que de alguma forma tinha contato com ele. Algum deles deve ter escrito a carta, sendo ditada por Paulo. Tá? Então, olha só, ele fala aqui, ó, damos sempre, a partir do capítulo 1, verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então, aqui ele está falando dele próprio, quando ele ouviu da fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Ou seja, ele não lembra disso. Em outras cartas ele fala, desde que estive convosco, desde que passei não sei quanto tempo convosco, desde que eu estive entre vós. Nesse caso ele não fala isso, nesse caso ele fala, desde que eu ouvi da vossa fé em Cristo. Então está aí mais uma evidência de que ele possivelmente não esteve em Colosso, pelo menos não antes de ter sido preso e possivelmente também não depois. Né? E aí ele vai nessa linha que ele soube, né, da esperança, que eles conhecem a palavra e tal, como também todo mundo está produzindo fruto e tal. E ele fala de Epáfras, segundo fostes instruídos por Epáfras, no verso 7. Epáfras, ele era o sacerdote daquela igreja, o que a gente hoje chama de pastor, né? Naquela época era a pessoa responsável pela pregação, que deve ter sido o fundador da igreja, esse Epáfras aqui, né? Ele chama Epáfras de nosso amado conservo. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então está aqui o testemunho que dá de Epáfras. Já pensou ser chamado de nosso amado conservo e fiel ministro de Cristo? Que moral, hein? Esse Epáfras aí não era fraco, não. Se o próprio Paulo falou que ele era um fiel ministro de Cristo. Então, a ideia é que Epáfras, ele fundou a igreja e estava instruindo, estava pregando, estava trazendo o evangelho para aquela igreja, mas por algum motivo entrou dois ensinos que eram contrários ao cristianismo. Um deles é o gnosticismo, que eu já comentei, e o outro era o legalismo, que a gente já viu em outras cartas. Então, Paulo combate o legalismo também, né, na carta aos Efésios, também na carta aos Filipenses. Né, ele trata do legalismo em outros lugares. E aí eu pergunto para vocês lembram o que é o legalismo? O gnosticismo, tudo bem, era um pouco mais difícil, mas o legalismo a gente já viu. O que é o legalismo? Vocês lembram? O pessoal está tímido hoje? Tá bom, vai. Então eu conto o que é o legalismo. Legalista era aquele judeu que acreditava que não bastava crer em Jesus, tinha que continuar seguindo a lei. É o que em outras cartas ele chama de os judeus, então os judaizantes. Então, os judaizantes, eles eram legalistas, ou seja, eles queriam continuar seguindo a lei mosaica, desprezando aí a graça, desprezando aí o sacrifício de Cristo. Né? Porque o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente, ele foi completo, ele foi suficiente para a nossa salvação. Então, eu não preciso mais continuar seguindo a lei mosaica. A lei mosaica veio, como a gente já estudou, para mostrar o pecado. Né? E Cristo veio para mostrar a salvação.
O legalista, ele queria voltar e continuar seguindo a lei mosaica. Então, ele acreditava que você, apenas continuando seguindo a lei mosaica, é que você poderia ser salvo, crendo ou não em Cristo. E daí a gente vê que hoje, até hoje, muita gente, muitos judeus ortodoxos, reconhecem em Cristo como um profeta legal, mas não sendo Deus. Ele era um enviado de Deus, mas não era o próprio Deus. E aí, daí deriva, né, que você precisa continuar seguindo a lei para poder ser salvo. Na cabeça do legalista, né? E aí esses dois ensinos, eles entraram na igreja de Colossos, né? E a gente não sabe exatamente como, né? Aqui é uma carta já que a situação já estava instituída, e Paulo, ele instrui aos colossenses o que fazer com isso. Então, ele começa dizendo assim, né, aqui no capítulo 1, a partir do verso 10, é um pouco antes, no 9, vai. Por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento a sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Note essas três palavras. Pleno conhecimento. Deixa eu destacar aqui. Toda sabedoria e entendimento espiritual. Por que essas três palavras são importantes? Porque gnosis, o próprio significado de gnosis é conhecimento. Então, nota que aqui ele pega um conceito que era conhecido por aquele pessoal e readequa. Né? Ele não reescreve, mas ele coloca no lugar certo. Então, ele fala assim, ó, transbordeis de todo pleno conhecimento da sua vontade. Então, o conhecimento da vontade de Deus, não humano. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, percebe que ele pega um conceito que é conhecido por eles, que é a busca pelo conhecimento, e readequa isso, para que o conhecimento seja de Deus, para seguir a vontade de Deus. Por quê? A fim de verdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aí, de novo, ele usa o conhecimento. Lembra que eu já mencionei isso, que quando um trecho repete uma palavra, porque aquela é possivelmente a palavra mais importante daquele trecho, é que ele repete conhecimento. Né? Conhecimento, pleno conhecimento, pleno conhecimento, pleno conhecimento da vontade, pleno conhecimento de Deus. Então ele está falando, você tem realmente que buscar o conhecimento, mas o conhecimento que você tem que buscar é o de Deus. E aí ele dá uma explicação de quem é Jesus. Quem é Jesus? Eu vou pedir para alguém ler para mim. Lê para mim, por favor, do capítulo 1, do verso 13 até o 16, e outra pessoa lê do 17 até o 20. Não, do 13 até o... Isso, é do 13 até o 16, e depois do 17 até o 20. Lê para mim, por favor. Lê para a gente. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 17 ao 20. Alguém mais pode ler? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amém. E aí o trecho ele continua falando, né, sobre Jesus. Bom, aí já dei spoiler, né? Eu ia perguntar quem que é ele que ele está falando, mas aqui é tão óbvio que a gente não precisa nem perguntar, né? Ele está falando de Jesus. Então, vamos perceber alguns pontos aqui. Então, o primeiro que a gente pode pegar é assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós fomos tirados das trevas, né, e no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, ele traz a redenção, redime os pecados. E ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, isso aqui ele já vai contra aquela ideia básica de que Jesus é inferior aos anjos, né? Então, já dá logo de cara um slap. Tipo, não, porque Jesus é inferior. Não, tá aqui. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro ser criado. Ele não é o quinto, sexto ser criado. Porque na ideia dos gnósticos você tem primeiro, sei lá, querubim, serafins, arcanjo, anjo, aí Jesus. Aqui ele está falando, não, ele é a própria imagem de Deus, ele é o primogênito, ele é o primeiro de toda a criação. E nele foram criadas todas as coisas. Isso aqui é uma expressão, é um texto que já foi repetido em outras cartas por Paulo, mas foi repetido também por João e foi repetido em outros evangelhos, que em Cristo foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principado, potestade, ou seja, ele é superior a tudo isso. Aqui já é para quebrar logo de cara aquela ideia de que Jesus era inferior aos anjos. Tá? Já logo de cara. Outra coisa, é a imagem do Deus invisível. Então, já logo de cara, ele é o próprio Deus. A imagem do Deus invisível significa, quando você se vê no espelho, quem que você está vendo? Você está vendo outra pessoa? Se eu me olhar no espelho, eu vejo o Everton? Não. Se eu me olhar no espelho, eu vejo o Alex? Eu vejo a Neuza? Não. Eu vejo a mim mesmo. A imagem do Deus invisível é isso. É Jesus e Deus estão ali, frente a frente. Né? É a própria imagem do próprio Deus. Outra coisa, ele é o princípio e o primogênito entre todos os mortos. O primogênito entre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, significa o seguinte, ele foi o primeiro criado, primogênito de toda a criação, ele foi o primeiro criado e é o primeiro morto. Por quê? Porque até a ressurreição de Cristo, os mortos continuavam mortos. Aí eu entro na história de como é que chama, de escatologia, que eu não quero detalhar muito agora, mas a ideia básica é a seguinte, Cristo, a partir da ressurreição dele, que ele vai trazer os mortos de volta à vida. Né? Esse é um texto bem conhecido, lá de Oséias, que fala do Vale dos Ossos Secos. Acho que é Oséias, não é? Eu estou confundindo o profeta. Mas, enfim, lá que os ossos eles se juntam, viram carne, viram gente de novo e se levantam e faz um grande exército. Né? Então, é só depois da ressurreição de Cristo, e obviamente no tempo certo, no final do tempo, que isso vai acontecer. Mas ele antes. Então, ele foi o primeiro ressurreto. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Né? E depois, no final dos tempos, no Apocalipse, ou em algum momento do Apocalipse, vai ter a ressurreição também dos que creram. Né? Mas ele foi o primeiro. Ele é o primogênito de entre os mortos. É o significado. Para em todas as coisas ter a primazia. Porque ele foi o primeiro a ser o primeiro da criação, o primogênito da criação, e também o primeiro entre os mortos. Para em todas as coisas ter primazia. Ou seja, ele foi o primeiro a viver e foi o primeiro a morrer. E é o primeiro a voltar. O primeiro a ressuscitar. Porque Deus quis, né, que nele residisse toda a plenitude. E aí, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo. Esse trecho é engraçado, né? Mas isso é verdade. Havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então, através do sangue de Cristo é que nós temos a reconciliação com Deus. Aí, de novo, isso aqui vai de frente àquela ideia de que Deus sendo santo e o homem sendo pecador, havia um abismo intransponível entre os dois.
Aqui ele fala o contrário. Aqui ele fala, não, pelo sangue de Cristo, na cruz, ele se reconciliou com Deus. Nós podemos nos reconciliar com Deus por meio desse sangue. Então, percebe qual que é a ideia básica aqui? Cristo estava no início, ele estava no meio, ele estava no fim. Por meio dele, o homem pecador consegue se reconciliar com Deus que é santo. Então, por meio do sangue de Cristo, ele fornece uma espécie de um filtro para que Deus não veja o nosso pecado e possa se reconciliar conosco. Ele apaga o nosso pecado. Esse sangue, ele lava o nosso pecado e nos torna santificando, ou nos torna justificados para que a gente possa chegar a Deus. E aí aqui um pouquinho mais para frente, no 22, no meio do 22, ele fala: vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, através da morte dele, através do próprio corpo dele, que foi sacrificado por nós, mediante a sua morte, nós podemos nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis, por meio de Cristo. Tá? Então, aí, isso aqui foi logo de cara para começar, para já chapar de frente a história do gnosticismo. Tá? Aqui ele já pega todas as ideias do gnosticismo e já mata nesses 4 versos. 4 não, são 10 versos. Tá? E aí ele dá uma recomendação. Para apresentar-vos inculpáveis e irrepreensíveis, que eu estava falando aqui no 22, né? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Então, é a recomendação, não se afasta da esperança do evangelho, da esperança da salvação. Tá? E aí tem um trecho que eu queria comentar bem rapidamente, que é esse pedacinho, comecinho do 23. O que vocês acham que ele estava falando aqui nesse comecinho do verso 23? Qual que é a ideia que está aqui? Estava falando de Cristo, né? Que Cristo veio e tal, não sei o quê, deu seu sangue, por meio do sangue na cruz, a gente pode ser reconciliado com Deus e tudo mais, e por meio da morte dele, apresentar-vos perante os santos, perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E aí um comentário: se é que permaneceis na fé. O que ele quis dizer com isso, hein? Isso aqui significa que você perde a salvação? E aí? Alguma ideia? Perde. Perde a salvação. Tem que permanecer fiel, né? Você pode se apresentar perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Então, esse é um trecho aqui que ele é polêmico, né? E é uma discussão que é corrente até hoje. É uma discussão teológica que existe até hoje, né? Se você perde ou não a fé. Porque tem outros trechos da Bíblia, vários outros, que dizem que não, uma vez salvo, salvo para sempre. E tem outros trechos que dá a entender de que talvez você não esteja tão salvo assim. Né? Paulo é um que ele vai um pouco nessa lógica em várias cartas dele. Né? Tem uma que ele fala que ele correu a boa corrida e permaneceu firme na fé, até o fim. Tem outro trecho que ele fala: se você permanecer até o fim, você será salvo, você receberá a coroa da vida. E Jesus ele também faz uma menção assim, né, que você deve permanecer firme no evangelho, fazendo o que é certo, fazendo o que é bom e tal, e mantendo a fé. Então, ele dá uma indicação aqui de que você deve permanecer firme na fé. E isso você deve fazer independente de qualquer coisa. Né? Você deve permanecer firme na fé, não como uma condição para ser salvo,
mas como uma evidência de que você foi. Então, percebe? A ideia básica aqui é essa. A ideia básica é que você, uma vez salvo, você continua salvo. Agora, quem não permanece firme na fé, quem não está alicerçado e firme, quem não permanece até o fim, talvez nem tenha sido salvo logo de cara. Entendeu? Ou complicou mais ainda a vida? Isso aqui é muito mais uma recomendação do que uma doutrina, tá? É uma recomendação para você permanecer firme e alicerçado, porque eles estavam se desviando. Os colossenses estavam indo para o lado do gnosticismo e estavam indo para o lado do legalismo. Então, quando ele fala permanecer firme na fé, alicerçado e firme, é exatamente esse o significado, que você deve voltar para a fé que foi pregada lá por Epáfras, né? Epáfras que pregou, que era um fiel ministro de Cristo, e eles deveriam voltar e permanecer firme naquela fé. Tá? Então, isso aqui ele vale muito mais como uma recomendação do que qualquer outra coisa. Que mais? Ele, um pouco mais para frente, aqui no 26, ele fala sobre um mistério que estiver oculto dos séculos das gerações. Que mistério é esse, hein? Paulo já tinha falado desse mistério em outras cartas. Qual é esse mistério? Gente, vocês estão tímidos hoje, né? Deixa eu dar uma dica, vai. O mistério que estava oculto dos séculos das gerações e que agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. E qual é o mistério? Isso é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o mistério que ele se refere aqui é o próprio Cristo. Cristo, ele é um mistério que foi revelado a Abraão, depois ele foi revelado de forma simbólica a Moisés, depois ele foi revelado novamente de forma simbólica aos juízes, aos reis, aos profetas. Os profetas cada vez mais detalhes, chegando ao caso de Isaías, que deu detalhes físicos, deu detalhes de característica física, né, falando que sobre suas pisaduras foram saradas e tal. Então, assim, esse é um mistério que ele foi sendo revelado ao longo da história, ao longo das gerações. Então, conforme foi passando o tempo, esse mistério ele foi sendo mostrado e aqui ele está completamente revelado. Isso é Cristo em vós. Então, Cristo, ele é o mistério que estiver oculto dos séculos e gerações. E aí agora anuncia, né? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando e tal, enfim. E aí, repara, de novo, o uso da palavra sabedoria, mistério, dar a conhecer, né? Então, repara que essas palavras, elas se repetem várias vezes ao longo da carta. E é proposital. É justamente combatendo o gnosticismo. A ideia de que você consegue entender os mistérios profundos da religião, os mistérios profundos do cristianismo. Então, aqui, de novo, ele está indo contra o gnosticismo. Então, o que ele está falando aqui? Vocês estão achando que tem muitos mistérios? Está aqui, ó, o mistério que estiver oculto nos séculos é Cristo. Esse é o mistério. Então, não fica inventando história. Não fica inventando que, não, porque o anjo falou não sei o quê, porque a premonição não sei da onde, porque veio um anjo que trouxe uma revelação, né? Não, porque nós somos senhores dos mistérios. Tem muitas religiões hoje em dia que são religiões de mistério. Na minha época, na década de 80, década de 90, eu ouvia falar sobre isso. É uma religião de mistério. E falava de algumas religiões assim, mas você pegar até, sei lá, Rosa Cruz, você pegar os maçons, você pegar, enfim, tem vários tipos de, que não chega a ser propriamente uma religião, mas, enfim, é um agrupamento que estuda, né, os mistérios escondidos das nações. Mas aqui ele falou bem claro, não deixou nenhuma dúvida, não deixou nenhuma margem de dúvida. O mistério que estiver oculto dos séculos das gerações é Cristo. Acabou. Não tem mistério. É isso aqui. Qualquer coisa que você inventar, você está inventando, entendeu?
E está aqui, Cristo em vós é a esperança da glória. E nós anunciamos e advertindo a todo homem, que a gente espalha para todo mundo. Para quem quiser ouvir, que ouça. E ele se cansa fazendo isso. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Então, assim, é isso. Aí, de novo, ele está combatendo a ideia do gnosticismo, que são os detentores do mistério oculto da religião. E aqui ele dá na cara, fala, não tem mistério oculto, o mistério oculto é Cristo. Simples, é direto ao ponto. Né? Bom, então, isso aqui é no capítulo 1. E no 2, ele tem um finalzinho aqui também, que ele fala ainda mais um pouco. Quer ver? Você lembra que eu comentei logo no comecinho da aula que possivelmente eles não viram o Paulo não esteve naquela igreja. Aqui no 2:1 que ele fala isso. Por quantos não me viram face a face? Então ele menciona a igreja de Colossenses, né? Gostaria, pois, que soubesseis, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses. Então aqui ele está se referindo à igreja de Laodiceia. E por quantos não me viram face a face. Então, aqui, possivelmente, ele não passou nessas igrejas, não esteve nessas igrejas, ou muitas pessoas que vieram depois dele não conheceram face a face. Né? E um pouquinho mais para frente, ele fala, mais uma vez, convicção do entendimento. Né? Repara, de novo, frequentemente ele usa esses termos, entendimento, conhecimento, sabedoria, compreensão, aqui mais para frente, para compreenderem plenamente o mistério. De novo, isso aqui ele faz mais sentido, obviamente tem o sentido espiritual cristão, mas tem também o sentido de combater a ideia de que o gnosticismo estava revelando mistérios ocultos no cristianismo. Né? Então aqui ele está falando, compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Esse é o mistério de Deus. Então não fica inventando história. E aí ele fala claramente, ó, assim digo, no 2:4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Né? Então, o aviso aqui é em relação às filosofias. As filosofias que tentam deturpar a palavra, deturpar a obra redentora de Cristo. Dizendo, por exemplo, que Cristo não era suficiente, dizendo que Cristo era inferior aos anjos, dizendo que Cristo ele tinha se esvaziado, estava tão vazio de Deus que podia se tornar carne. Então, esse tipo de conhecimento misterioso que os gnósticos pregavam, que tinham esse tipo de sabedoria, né, é o que ele chama aqui, ó, de raciocínio falazes. O que é o raciocínio falaz? Sabe? Não. A gente pode traduzir como raciocínios tolos, raciocínios bobos, raciocínios burros, né? Mas tem um sentido muito mais de enganador. Ele é bobo, mas é um bobo tentando te enganar. Né? Ele é um falaz assim, tipo, o raciocínio em si está incorreto e ele tem uma tentativa de enganação. Tá? Bom, e ele termina esse trecho da palavra dizendo, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Quem que instruiu? O Epáfras. Que ele está lá no capítulo 1, verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras. Então aqui ele fala, como recebestes, assim andai nele. E aí, olha só, ele continua nessa linha da gente tentar fugir de ensinos tolos, de ensinos falazes. Cuidado, no 2:8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então aqui ele já está falando do gnosticismo, mas ele está falando também do legalismo. Está falando dos judaizantes. Né? A tradição dos homens é justamente aqueles judeus que seguiam a lei mosaica. Essa é a tradição dos homens. E os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, os rudimentos do mundo são filosofias. Aquela era uma região, só para lembrar, que era uma região próxima à Grécia, que a mãe da filosofia mundial era a Grécia. Então eles tentam explicar com filosofias e tal, uma coisa que Paulo chama em outra carta de vãs filosofias. Aqui ele chama de vãs sutilezas. Então é isso que é importante a gente tomar cuidado, e é importante tomar cuidado até hoje, tá? Ele está avisando aquela igreja naquela época, mas hoje isso é importante.
Porque hoje tem gente que deturpa a palavra de Deus. Hoje, 2021, tem gente que deturpa a palavra de Deus, que pega um trecho, tira ele do contexto e fala o que quiser. Então, por exemplo, a Bíblia menciona escravidão. Aí o pessoal fala, pega aquela menção de escravidão e fala, tá vendo? A Bíblia aprova a escravidão. Né? Aí tem um trecho que fala sobre adultério. Tá vendo? Tá na Bíblia. Adultério tá na Bíblia. Aí tem um outro trecho que fala sobre assassinato. Tá vendo? Ó, a Bíblia fala sobre assassinato. Então, percebe? Isso eu estou falando uma coisa que é muito óbvia, clara e evidente, que eu estou sendo irônico. Mas o problema é quando não é óbvio, claro e evidente. O problema é quando você pega um trecho da Bíblia e você quer passar o teu ensino usando a Bíblia como pretexto. E não lendo a Bíblia e ensinando o que está escrito na Bíblia. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente tem sempre que estar com a Bíblia na mão. Se você for ouvir uma pregação, se você for ouvir um pastor, se você for ouvir no rádio, na TV, no YouTube, ao vivo, você tem que estar com a Bíblia na mão. Tá? E não só é bom e é saudável, mas como é recomendado na própria palavra de Deus, que você compare o que está sendo pregado com o que está na Bíblia, para que você não seja enganado. Aqui ele fala sobre isso. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. O diabo ele não vai vir escancarado, que nem eu acabei de fazer. Ah, tá vendo? Tem adultério na Bíblia e então a Bíblia prova adultério. Isso é óbvio que não. É óbvio que quando aparece adultério, está indo contra. Né? Mas o diabo ele não vem com obviedade, ele vem com sutileza. Que nem essa lógica que eu expliquei agora no começo da aula, né? Que Deus criou o serafim, depois o querubim, depois os arcanjos, depois os anjos e depois Jesus. Então, percebe, existe uma filosofia aí por trás, existe todo um ensino que o homem, o pecado, e um abismo intransponível, então que Deus teve que fazer isso aí. Então, ele parte de uma verdade, Deus é santo, o homem é pecador, isso é uma verdade, está na Bíblia, e a partir dessa verdade ele deturpa para passar uma filosofia e uma vã sutileza que desvia a pessoa do Evangelho. Ficou clara essa explicação, essa filosofia, essa ideia? Sim. Então, a Bíblia é uma das principais bases do protestantismo. Sola Escritura. Sola Escritura é só ela tem autoridade espiritual. Né? Não importa quem está pregando, não importa se eu estou pregando, e se eu falar alguma besteira que não está escrito aqui, você pode botar o dedo na minha cara e falar, mas peraí, isso aqui está escrito assim, mas lá no outro texto está falando não sei o quê. Tá? Então, se eu estiver falando alguma coisa que esteja contra o que está na Bíblia, pode me avisar, porque eu quero seguir o que está na Bíblia. Né? Esse é a base da fé cristã, é o que está aqui na Bíblia. Né? Obviamente, a salvação de Cristo e tudo mais. E aqui, a ideia é que você não tinha Cristo como Salvador. É isso que ele está tentando combater. A ideia é que Cristo era apenas um mensageiro, era apenas um profeta. E essa ideia permanece até hoje. Tem gente que até hoje crê nisso. Essa questão, e aqui, ó, ele, no 2:9, ele dá mais um tapinha aqui nessa ideia. Porque olha só o que ele fala no 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu já falei sobre isso agora há pouco. Cristo, ele é 100% Deus, ele é 100% homem na mesma pessoa. Ele não deixou de ser Deus. Ele não é menos Deus. Ele não deixou de ser divino para ser homem. Ele continua sendo corporalmente, fisicamente, ele tem nele toda a plenitude da divindade em Cristo. Esse é um conceito que não é fácil de entender. Eu não sei como isso funciona. Eu só sei que funciona. É que nem celular. Eu sei que se eu apertar os botões e apertar o verdinho, ele vai ligar para alguém. Não tenho a menor ideia do que está lá dentro, mas funciona. Aqui eu não sei como é que funciona isso. Eu não sei como é que uma pessoa pode ser plenamente Deus e homem. Mas eu sei que funciona. Cristo é. Cristo é plenamente homem, ele é plenamente Deus. Ele sentia dor, ele chorava, ele sentia fome, ele dormia, ele sentia sono, ele sentia canseira, doía o pé dele quando ele andava muito. Ele era homem. Mas ele também fazia os milagres, ele também sabia o que estava pensando, ele também tinha um contato íntimo com o Deus Pai e com o Espírito Santo. Então, assim, Cristo ele era 100% homem, 100% Deus. Tá? E isso aqui ele vai contra essa ideia de que Cristo era
esvaziado de Deus, inferior aos anjos, para poder chegar até nós. Tá? Isso é besteira. E aqui ele reforça no 15, ele reforça mais uma vez a divindade de Cristo. E despojando com a morte dele, né, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui, de novo, ele está mostrando a superioridade dele às criaturas celestiais. E aí ele não está falando de anjo e arcanjo, ele está falando de principado e potestade, que seria o chefe dos anjos. Os principados e potestades. E Cristo, através da cruz, ele expôs publicamente ao desprezo principados e potestades. E ele fez isso perdoando, a partir do 13, ele fala, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava das ordenanças, a qual nos era prejudicial. Então, aqui ele está dando um aspecto legal para a obra redentora de Cristo, também contradizendo os legalistas que queriam seguir a lei de Moisés, é que ele fala, não, olha, ele perdoou nossa dívida. Tudo estava escrito contra nós, as ordenanças que eram prejudiciais a nós, foram apagados e removeu inteiramente, encravando na cruz. Então ele pegou a nossa dívida, está lá uma escritura falando, Renato fez isso. Hoje à tarde. Ontem ele fez isso. Tudo estava escrito lá do que o Renato fez. Jesus pegou, botou na cruz e tum! Meteu uma faca ali na cruz. Encravou na cruz. Tudo que o Renato fez está lá, encravado na cruz. E ele fez isso removendo inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, a obra de Cristo, não só Cristo é Deus, ele é o primogênito da criação, o primeiro. Ele é o primogênito entre os mortos. É ele o primeiro a ressuscitar. Né? E ele vai trazer os outros junto com ele, mas ele foi o primeiro a ressuscitar. Por meio dele todas as coisas foram feitas. E na obra redentora dele é o que garante este homem que era pecador chegar a Deus. Na obra redentora de Cristo, você consegue chegar a Deus. Bom, então, esse aqui é o trecho, digamos, mais denso da carta. Depois disso, fica um pouco mais suave, tá? Então, para quem já está com a cabeça desse tamanho, agora fica um pouco mais tranquilo. A partir do 16, verso 2, 16, ele fala, então ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado. Aqui, de novo, ele está indo contra os judaizantes. Porque os judeus falavam, não, você tem que seguir o sábado, não, você tem que seguir a festa, você tem que comer essa coisa, você não pode comer a outra, você tem que comer isso, você não pode comer aquilo. Então ele fala, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, isso tudo eram exemplos do que viria, e já veio. O corpo é de Cristo, Cristo já veio, então eu não preciso mais dessas coisas. Né? Eu seguir isso como norma para a redenção é tolice. Eu até posso seguir uma festa, pela alegria, pela confraternização, mas não que isso seja redentor. Na ideia dos judeus era você tinha que seguir, senão você não ia para o céu. Era uma lei de Deus. Se você não seguisse, você estava violando uma lei de Deus. Se você não seguisse uma festa, se você não seguisse a lua nova, se não acompanhasse o sábado, etc. Né? E aí ele fala dos anjos. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, infatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Então aqui ele faz uma relação direta com o gnosticismo também. Então o cara fala, não, porque os anjos... Vocês já viram que até hoje ainda tem isso aí? Angiologia, ainda tem, até hoje tem livros sobre isso. Não, porque o meu anjo, o anjo da guarda, você já virou anjo da guarda, né? O catolicismo até hoje fala do anjo da guarda, que é uma doutrina, não chega a ser uma doutrina da igreja, mas é amplamente ensinado, que toda criança tem um anjo da guarda, né? No espiritismo você tem lá o guardião, o anjo guardião. Até hoje esse tipo de ensino é reproduzido. Né? Porque o meu anjo salvador, não, porque teu anjo é forte, já ouviram essa expressão? Não, porque meu santo é forte. Meu santo é forte, acho que na Umbanda que faz esse tipo de referência. Então, assim, você tem expressões no idioma português que são derivadas desse tipo de coisa. O anjo da guarda, meu santo é forte, meu anjo vai me proteger, enfim. A ideia básica é essa, né? Que quem vai te proteger é o anjo, não o próprio Cristo ou o próprio Deus. E a ideia também da mariolatria também vem daí. Que eu preciso ter um intermediário até Deus, porque eu sozinho não chego a Deus, então eu preciso de um intermediário. Por isso eu preciso da Maria para chegar até Jesus, para chegar até o anjo, para chegar até Deus. Então, quer dizer, você tem toda uma hierarquia para chegar em Deus, você não consegue chegar direto na ideia de Deus.
E aí ele dá uma bronca no pessoal. Mas peraí, se você morreu com Cristo pelos rudimentos do mundo, eu estou lendo no 20, tá? No 2:20. Se você morreu com Cristo pelos rudimentos do mundo, por que então, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Por que você obedece esse povo? Se você já morreu com Cristo para o mundo, então não precisa mais se preocupar, não manuseie isso, não prove daquilo, não toque aquilo, né, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens. Por que você faz isso? Se você já está em Cristo, então não precisa mais se preocupar com essas coisas. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. De novo, está indo contra o gnosticismo. Como um culto de si mesmo. Aí, como é que chama? Os judaizantes. E falsa humildade. E rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Aí ele está fazendo uma referência. Tem 2 textos que ele está se referindo aqui. Gálatas 4, de 8 a 20, que a gente não estudou ainda, mas Efésios 2, de 1 a 10, a gente já estudou. É um trecho até longo que ele fala sobre, basicamente, que você morreu com Cristo e ressuscitou como um novo homem. Né? Você morreu para a vida carnal e ressuscitou com Cristo. Esse trecho aqui a gente já estudou, não vou falar dele agora de novo. Vamos em frente. No 3, do 5 até o 11, ele lista de novo algumas coisas que a gente deve morrer. E tem que morrer para essas coisas. E aí ele põe uma lista aqui, ó: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. E ele continua mais para frente. Igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, e não mintais uns aos outros. Isso tudo são coisas que ele está falando que a gente tem que evitar. Que em outro tempo a gente fazia isso, mas agora não é mais para fazer. Né? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Nota que ele bota linguagem obscena como fruto da ira de Deus. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Ele começa com uma lista aqui e fala, ora, igualmente de tudo isso. E bota linguagem obscena, bota maledicência, bota maldade, indignação, ira. Né? Então, isso tudo, repara, a maior parte deles, não tudo, mas a maior parte deles são um pecado escondido, é um pecado que ninguém vê. A maledicência, a fofoca, é um pecado que ninguém vê. É uma pessoa com a outra, você não vê publicamente. A maldade, você não vê publicamente. Obviamente, se a pessoa fizer um ato de maldade, pode ser público, mas indignação, ira, são coisas minhas, são coisas que estão dentro do meu coração. Né? Que não é o pecado óbvio. A gente está sempre prestando atenção no pecado óbvio. Né? Então a gente fala, não, porque o homossexualismo, não, porque, sei lá, o roubo, porque o adultério, né? Que são coisas óbvias, são coisas que todo mundo vê. Mas essas coisas que ninguém vê. Né? O desejo maligno, ninguém está vendo, está no teu coração. A gente tem que se livrar disso. A avareza, ninguém vê, está no teu coração. Você tem que se livrar disso. Né? Ira, indignação, maldade, maledicência. E aí ele dá uma explicação, né? Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz por pleno conhecimento, o conhecimento aqui de novo, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Tá? E aí, em seguida a isso, ele fala das virtudes. Essas virtudes, ele está praticamente repetindo o que ele já tinha escrito, se não me engano, aos Efésios ou Filipenses. Tanto que aqui, ó, os deveres da família é um resumo do que a gente já tinha estudado, se não me engano, em Efésios. É praticamente o mesmo texto, praticamente o mesmo conteúdo, só que de forma resumida. É Efésios 5. Então ele fala das esposas, sede submissa, a gente já estudou isso, então não vou detalhar agora, só estou fazendo a referência para que a gente lembre. Né? Então, esposa, sede submissa ao marido, marido, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura, filho, obedecei a vossos pais, por fazer grato o dia do Senhor. Percebe que a palavra é quase a mesma, a frase é quase a mesma. Ele possivelmente escreveu as 2 cartas uma depois da outra, então para uma igreja ele escreveu, para outra também. A primeira ele botou com mais detalhe, nessa aqui ele botou um pouco mais simplificado. Falou dos servos, falou dos senhores, tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, também está repetindo esse trecho, como para o Senhor e não para homens. Né, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, isso aqui não é um trecho repetido. Né, e Senhor, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também tendes o mesmo Senhor. Então esse trecho todo aqui, ele é uma repetição, que ele já mencionou em outra carta. Um pouquinho antes também, ele dá recomendações de como a gente deve viver a vida cristã. Então percebe que está tudo verde aqui, né? Eu grifei praticamente o trecho inteiro. Então o que a gente tem que fazer? Como é que é a vida cristã? O que é um cristão?
Ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Então, o cristão deve ser misericordioso. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos mutuamente. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor. E que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. E sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ó, já deu 10, tá? Então eu vou zerar e eu vou continuar. Isso aqui é o 11. Instruí-vos e aconselhai-vos, ó, de novo, instrução, conhecimento. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Ó, sabedoria de novo. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais e com gratidão em nosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele sempre graças a Deus Pai. Então ele menciona 16 pontos, que é o resumo da vida cristã. Você é cristão? É isso aqui que você tem que fazer. Se alguém um dia te perguntar, mas o que é o crente? O que crente faz? Por que crente é diferente da gente? Aqui, ó, o cristão é esse aqui. Faz isso aqui. Em outras cartas, Paulo fala, né? Andando em tudo. Não, Jesus, ele próprio fala, andando em tudo aquilo que vos ensinei. Esse é o caminho, esse é o evangelho. Quando Cristo ensina, é isso que ele ensina. Quando Cristo fala, é disso que ele está falando. O conhecimento do evangelho, das boas novas de Cristo, é isso, né? Isso aqui é o evangelho. Então, se você puder resumir a Bíblia, né? Se você resumir o ensino de todo o conhecimento da Bíblia, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, certo? Como é que eu amo o próximo como a mim mesmo? Está aqui, ó. Colossenses 3, de 12 a 17. É assim que eu amo o próximo como a mim mesmo. Aliás, a gente pode até estender de 12 até o 4:1. Porque daí logo em seguida ele fala das esposas, dos maridos, ele vai ponto a ponto, como eu já mencionei. Tá? Então isso aqui, ó, é o resumo do conhecimento da Bíblia. É isso que a Bíblia ensina. Se já com preguiça de ler ela inteira, lê esse trecho aqui. Todo dia. É isso que você precisa fazer para ser crente. Bom, e aí no capítulo 4, ele faz só uma despedida, tá? O conhecimento mesmo ele já falou, e ele dá algumas recomendações. Então, no 4:2 ele fala, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, né? Então, ora por mim, né? Portai-vos com sabedoria, ó, de novo a sabedoria aqui. Mistério de Cristo, ó, o mistério aqui de novo revelado agora. É um mistério que foi guardado do século, gerações foi revelado em Cristo. Né? Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Se você não sabe o que significa que a palavra é temperada com sal, tenta fazer um arroz sem sal e comer. Vê como é que fica o arroz sem sal. Faz um feijão sem sal e come um feijãozinho sem sal. Vê como é que é o feijão. Um bife, faz um bife, aquele bifão bonito, e come sem sal, vê como é que ele é. Aí depois que você come um pedacinho sem sal, você vai e bota um pouquinho de sal e come de novo. Como é que fica? É assim que deve ser a nossa palavra. A nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal. Eu acho de uma sutileza tão bonita, tão elegante, esse que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Acho que é de uma sutileza tão elegante. É tão bonito isso. E aí ele fala da situação dele, que ele está preso e tal, e Tíquico. Lembra desse Tíquico aqui? A gente já falou dele em outra carta. Vocês lembram desse cara aí? Foi esse camarada que levou a carta. Tíquico e Onésimo. Esse Onésimo aqui também já apareceu. Mas o Tíquico é o que levou a carta também aos... Eu grifei o Tíquico aqui. Efésios e Filemão. E Onésimo é o camarada que... quando Paulo escreve a carta a Filemão, ele se refere a Onésimo. Ele faz referência a Onésimo. A gente já tem aqui no meu canal, a gente já fez um estudo da carta de Filemão. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada aqui no YouTube. No canal tem uma carta de Filemão. A gente menciona Tíquico, menciona Onésimo também. E ele coloca Onésimo como fiel e amado irmão. Sendo que quando ele saiu da casa do mestre, ele era servo, ele era escravo.
e volta como fiel e amado irmão, não mais como escravo. E aí, no final, ele cita vários nomes, tá? Então, vou passar rapidamente. Então, ele fala de Aristarco, que é um prisioneiro comigo, Marcos, que é o primo de Barnabé. Marcos é um dos apóstolos. Né? Então, Marcos, acho que foi em Atos. Em Atos ele menciona que ele estaria enviando a Marcos para visitar a igreja. E aqui ele fala, olha, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Então, ele está falando de Marcos. Ele já tinha falado de Marcos outra vez. Né? Se Marcos for para a igreja, recebe. Fala do Epáfras, que é o sacerdote lá da igreja, que trouxe as notícias e agora está voltando com a carta, junto com Tíquico e com Onésimo. E olha só, a mensagem que ele fala de Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitamente e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Olha o que esse homem fala do Epáfras. Já imaginou Paulo falando assim de você? Pensou, Neucia? Não, essa aqui é a Neucia. Ela é entre vocês servo de Jesus Cristo. Ela se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Tem Alex? O Alex, ele é um cara que é um servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente nas orações, para que vos conserveis perfeitamente, plenamente, convictos de toda a vontade de Deus. Everton, Ana Paula, né? Todo mundo. Já pensou ouvir isso de Paulo? Bom. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós. E pelos de Laodiceia. Laodiceia, de novo, uma referência a Laodiceia, ele já falou sobre isso no começo. E ele fala de Herápolis. Esse Herápolis é uma cidade lá próxima também, mas a gente não tem muito detalhe sobre Herápolis. Agora, Laodiceia ela já foi mencionada. E aqui é que ele menciona da carta que eu falei agora há pouco. Quer ver no 16? No 4,16. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodiceia, que ele menciona a carta de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Essa carta de Laodiceia a gente não conhece. Ela se perdeu no tempo, a gente não sabe onde foi parar essa carta. Então ele menciona a carta. É possível que nesse mesmo lote que ele escreveu para Efésios, Filemão, Colossenses, ele deve ter escrito também para os Laodicenses. Tá? Bom, e também dizei a Arquipo, que atenta para o ministério. Esse Arquipo, ele é uma pessoa que já foi mencionada, ele tinha um culto doméstico. Lá em Filemão menciona esse Arquipo como sendo e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Então, esse Arquipo e a Áfia, que era um casal, tinham uma igreja em casa. E aí, o final, a gente já leu. Saudação de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. Que a graça seja convosco. Que a graça seja convosco. Vocês têm, antes de a gente encerrar, algum comentário, dúvidas, perguntas, preocupações? Acho que não tem dúvida. Tranquilo? Não, né? Mais ficar atento com o texto, né? A gente está aprendendo muito isso no seminário de segunda-feira, né? Saber interpretar bem o texto, a palavra, para justamente não mudarem a intenção, porque estão mudando muito a intenção. Eu lembro que quando antes de vir para a IEP, a penúltima igreja que eu fiquei, não foi a última antes da IEP, a penúltima, o pastor lá, né, ele mudou o conceito ele transformou o conceito de paternidade de Cristo para nós, de Deus, aos pastores. Então, a gente não poderia, por exemplo, chamar o pastor de pastor na igreja, tinha que chamá-lo de pai. Ele falou assim, não existe pastor aqui, existe pai. E eu nunca concordei com isso, achava um pouco polêmico, né? Criou-se uma polêmica. E justamente por não entender, não estudar, o homem só lançar a palavra, as vãs sutilezas, a gente vai abraçando, só abraçando, aceitando goela abaixo. Mas eu não aceitava, não. E eu fui um dos poucos que não chamava ele de pai. E ele não gostava.
Ele ligava na minha casa, queria que eu chamasse ele de pai. Se meu pai ouvisse isso do jeito que ciumento que meu pai é comigo, não ia dar certo. Pastor é pastor, sim. Usar o... Não... E exatamente isso, né, que eu entendi nessa aula de hoje. Entender bem o texto para a gente não cair em armadilhas. Exatamente, está correto. E você chamar de pastor não tira nada a autoridade, né? Tipo, o pai não é superior ao pastor, nem o pastor é superior ao pai. Mas agora, ele pregava esse conceito para a gente, né, de paternidade, o conceito de paternidade. Então, ele queria que nós fôssemos muito próximos a ele, ao ponto de chamá-lo de pai. E eu, estudando isso aqui, eu lembrei na hora. Eu falei, nossa, o camarada lá queria... mas não chamo. Mas não chamo mesmo. É uma vã sutileza, né? E é um detalhe. Você percebe que até hoje isso é real no mundo inteiro. Você sabe o que significa padre. Sim. Exato. É esse exatamente o conceito. O padre, ele se coloca como intermediário entre você e Deus. Tanto que quando você se confessa para o padre. Você não se confessa para Deus. Mas se perguntar para qualquer católico, a minha família, mais a parte da Alessandra, eles moram em Tambaú. Tambaú é uma cidade conhecida por um padre milagroso, né? Que eu respeito muito a cultura, a crença de todos. Respeito muito. Mas lá, por exemplo, o padre Donizete, Deus no céu, e o padre Donizete ali do ladinho dele mesmo, entendeu? E se falar o conceito de padre e pai, as pessoas não acho que se acostumaram, padre, mas o que é padre? Se perguntar para qualquer um ali, eu tenho certeza. É mesmo. Mas ele não é o pai. Né? Mas o conceito veio daí. Então, possivelmente, o pastor que estava querendo que você chamasse ele de pai deve ter trazido esse conceito do catolicismo. Pode ser também, viu? Pior ainda. Desculpe os católicos. Pior ainda. Alex? Não estou criticando assim, o catolicismo nem nada. O que eu estou falando é que, assim, historicamente, a palavra padre significa literalmente pai. Em latim, em italiano até hoje, em espanhol. Em espanhol é padre, pai é padre. Né? Madre é literalmente pai. Aqui também, Renato e Alex, no Mateus, né, Jesus mesmo falou, né, ninguém chameis pai, nem mestre, né? E porque os como é que chama? Os fariseus, né, eles gostavam de assentar nos primeiros lugares das ceias, nas cadeiras da sinagoga e as saudações nas praças e serem chamados pelos homens de mestre. Não chamei mesmo, não, de jeito nenhum. Não, tá certo. A própria Bíblia coloca, né, uns como pastores, outros como apóstolos, outros como evangelistas. Entendo a liturgia da igreja, mas que seja feita uma liturgia dentro da palavra, e não que invente coisas, porque hoje está demais, viu? Eu não vou citar, eu já falei aqui algumas vezes, e nunca citei igreja, mas eu vejo absurdos e absurdos. Por quê? Por falta de entendimento. A Bíblia diz isso, por falta de entendimento, falta de conhecimento. Às vezes, pode ser uma coisa pouca, mas uma palavra que você buscar aquela palavra muda toda a tua vida. E deixa tu de ser escravo. Né? Eu vejo igreja aí que o camarada, coitado, está cego. Tudo bem, eu respeito a fé de cada um. Sim, Deus queira que nunca aconteça, mas o cara está numa cadeira de roda, ele fala, eu vou naquela igreja, porque aquela igreja fala que se eu for lá, eu vou sair da cadeira de roda. Mas Cristo é além da cadeira de roda. Cadeira de roda é só nesse plano. Depois, é isso que cauterizaram as pessoas e elas não conseguem expandir, abrir, que aqui é uma passagem, mas fora isso tem muito mais. Mas eu sei que é difícil, viu? É difícil. E é mesmo, e é desde sempre. Você vê que até Paulo já brigava com esse tipo de coisa. Até Paulo já brigava com o ensino torto. E aí o povo peca e cai nesses ensinos, porque não lê. Se você lesse a Escritura, e Colossenses é uma carta que são 4 capítulos, você lê em 10, 15 minutos. Né? Então não precisa ir muito longe. Você lê a carta aos Colossenses, você vai ver esses conceitos, né? Você vai ver esse tipo de coisa. Então, só que o povo ouve só o que o líder está falando, seja lá o nome que der para ele, pai, padre, pastor, reverendo,
ou o que for, sacerdote, arcebispo, bispo, não importa. Se o que aquele camarada está falando, o professor, se o que ele está falando estiver contra a Bíblia, então é besteira. Não puxando sardinha para a IEP, né? Enfim, não puxando sardinha para a IEP, uma que estamos em poucos aqui hoje, mas uma coisa que me chamou muito a atenção lá na IEP foi o que pregou quando foi para lá e pregou nesse dia. Se não me engano, o pastor Ricardo falou: ninguém aqui prega que você vai ficar rico. Deixou bem claro isso. Olha, certo. Então se você vir para cá pensando que tu vai ficar rico no outro dia, esquece, tá no lugar errado. Ali eu pensei, poxa, até que enfim eu escutei isso. Porque tá demais. Tá demais, é ficar rico, e enfim. Mas é um assunto complicado. Mas eu ouvi isso e falei, pronto, maravilha, ótimo, ponto. Aqui, né? Aqui é o lugar. Nós já somos ricos, né? Não, mas não é essa riqueza não, Everton. Falou é de money. Prosperidade. Não, e uma das coisas que me atraiu na IEP também foi isso, foi a fidelidade com a palavra. A gente foi em uma pregação, foi em duas, foi em três, viu o pastor Ricardo, viu o pastor Luiz, viu os outros pastores, o outro pastor Ricardinho, e a gente viu que sempre a pregação era fiel à palavra. Então foi isso uma das coisas que atraiu a gente lá, a IEP, né? Pena que a gente ficou pouco tempo, acho que a gente ficou só alguns anos, mas, enfim, a gente continua em espírito e coração. Não, mas é isso, óbvio, né? Se claro, você não estiver ouvindo a palavra sendo pregada, vai embora, vai para outro canto. Mas a pessoa que acostumou com o sistema da IEP, quando sai de lá, vai procurar uma que seja parecida, com certeza. Não vai para outra ficar lá só que promete isso, promete aquilo. Deixa eu ficar quieto, vou falar bobagem já, mas é isso. Não, mas não é tanto bobagem. Outro dia eu ouvi, estava passando na frente de uma igreja, eu ouvi o pastor da igreja falando assim, não, porque você tem que vir aqui buscar sua bênção. Aí essa foi uma frase que ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, mas você tem que ir na igreja buscar a bênção, é isso? Primeiro, você não vai na igreja para adorar a Deus? Você não vai na igreja para cultuar a Deus, você vai buscar a tua bênção. Estão mudando os conceitos, e isso há anos. Pois é. Outra, você precisa ir até a igreja para buscar a bênção? Deus não te abençoa se você não for até a igreja? Né? Ou, principalmente, eu acho que no contexto ali fazia mais sentido, se você não doar, né? Se você não entregar, se você não der o teu dinheiro, literalmente, dinheiro. Se você não der o teu dinheiro, então Deus não te abençoa. Vem buscar a tua bênção, ou seja, vem buscar a tua bênção, mas traz R$50. Quem trouxer 100 vai ser mais abençoado. Sabe, são contextos assim. Me fala uma igreja, por exemplo, dessas neopentecostais, acho que o termo usado é esse, neopentecostais, essas gigantes, essas grandes, se eles fazem uma aula teológica como essa, sem cobrar sem nada, uma aula teológica como essa, só para dar entendimento para os seus membros, só para abrir a cabeça não, porque não precisa abrir a cabeça, para falar literalmente, de uma maneira simples, direta, objetiva, o texto bíblico. Porque algumas delas sabem, que se falar diretamente o texto bíblico, aquele crente sai das mãos, literalmente. Então eles não falam. Isso aí é uma coisa que acho que foi o próprio Cristo que falou isso. Não, foi Paulo. Foi Paulo que ele fala assim, que antes você se alimentava de papinha, como criança, né? Mas que você agora é adulto, você tem que passar a comer comida sólida como adulto. Então isso aí é o papinho, né? Você falar sobre o amor, falar sobre a bênção. Sim, Deus é amor, sim, Deus abençoa, sim, Deus é misericordioso, mas você fica dia após dia falando sobre amor, bênção, misericórdia, amor, bênção, misericórdia. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te... Sim, Deus vai, mas está muito superficial. Se você para aí, você não vê as condições, você não vê os critérios. Bom, enfim. A gente já estava derivando para uma outra aula aí que a gente pode fazer um outro dia, né? Mas, por enquanto, em relação a Colossenses, eu acho que é uma carta curta, mas que vai direto ao ponto. É uma carta que vale a pena uma leitura e recomendar a leitura para quem perguntar o que é cristianismo, por que você é crente, como é que você é crente, está aí, carta aos Colossenses explica. Né? Inclusive, para quem fica buscando conhecimento, está aí a carta aos Colossenses. Né? O grande mistério revelado é Cristo. Tá bem? Ótima aula.
Amém. Muito bom. A graça seja convosco, parafraseando a Paulo. A graça seja E convosco. você tem o tema da próxima? A gente está seguindo as cartas, né? Então, a gente na próxima vai ver Tessalonicenses, a primeira, possivelmente Certo. as duas, porque Tessalonicenses também não são muito compridas. A gente já deve ver a primeira e segunda Tessalonicenses, se der tempo, se não só a primeira. Ok, está marcado aqui. Bom? Tá bom, pessoal, Deus abençoe, guarde e proteja. E a gente... Amém. vamos terminar com uma oração, né? É bom orar para terminar? Orar. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu ensino, pelo teu conhecimento, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é o Senhor em toda a sabedoria e o Senhor é a origem e o fim da sabedoria. O Senhor é a origem e o fim do conhecimento e que o grande mistério revelado é Cristo, né, que veio por mim, veio por todos nós, veio para o judeu, veio para o crente, veio para o grego, veio para o mundo todo. Pai, a gente agradece por isso, porque se fosse depender só de mim, o meu pecado não ia ser suficiente para chegar a Ti, Pai. Eu te agradeço pelo sangue de Cristo que me purifica de todo pecado e que com isso a gente chega a Deus, Pai. Eu te agradeço. A gente só pode agradecer hoje e sempre, Pai. A gente pode chegar a Ti por meio de Cristo. Eu te agradeço por meio de Cristo também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe a todos. Paz a todos. Terça-feira. Paz. Paz.